Fala, time, devido a grandes pedidos sobre essa análise do dia de hoje, tá? Análise do intraday, né? Day trade. Então eu resolvi fazer essa análise aqui do dia de hoje. Vamos acompanhar aqui então. Basicamente então tivemos um gap aqui bem forte, ó, vamos medir. Lembrando que o ativo é o índice, tá? Mais ou menos aí uma queda de 2.000 pontos, tá? No índice futuro. Então ele já abriu com esse gapzão aí de baixo. O que aconteceu aqui então? Muitos poderiam, tá, com essa queda aqui, tá, uma continuação de movimento de baixa e tudo mais, achar que isso aqui fosse uma bandeira, tá? Uma bandeira tipo essa aqui. Ok? Poderia ter sido uma bandeirinha como esta. Só que veja só, se tivesse entrado nesse rompimento de bandeira, visando uma continuação do movimento então para baixo, tá? Poderia ter sido uma leitura até acertada, porém tinha um detalhe aqui muito importante, tá? Que era justamente essa linha aqui. O que é essa linha? Essa linha aqui ela tem dois fatores aqui muito agravantes para te pensar em fazer uma venda ali naquele local, tá? O que é essa linha? Essa linha ela representa tanto a Fibonacci de 61,8, tá? A retração de Fibonacci lá no semanal, e ela também representa o local de um topo do índice, tá? E do Ibovespa também lá no passado, mais ou menos aí 4 anos atrás. Não, 4 anos atrás não, um pouco antes, tá? Mas era um local muito importante mesmo. Então esse local aqui onde o preço justamente veio, parou, segurou o preço, tá? Após isso, então, caso tivesse feito uma entrada aqui, teria sido estopado quando justamente perdesse aquele topo, tá? Ok? Então não era essa análise que deveria ter feito, justamente por causa deste suporte importante aqui que eu acabei de explicar, tá? Outro detalhe aqui então que a gente poderia ter observado, ó, que fez um fundo, um topo e um fundo, e ainda esse topo aqui foi mais alto que o anterior também, né? O topo da abertura, que era a máxima do dia, então ele renovou a máxima. Se ele renovou a máxima dos topos e renovou os fundos, o que ele fez então? Um pivô de alta, né? Não é essa a característica máxima de uma tendência de alta? Topos e fundos ascendentes? Então pronto, já tínhamos um pivô para pensar em projetar uma Fibonacci. Outro detalhe, isso aqui também pode ser interpretado como uma cunha, tá? Pode ser interpretado como uma cunha. Então, ao perder esta cunha, poderíamos fazer uma operação, tá? Lembrando, o que a gente precisa para fazer uma operação? A gente precisa de 3 fatores, tá? Entrada, depois precisamos saber onde é o stop loss e precisamos saber também onde que é a nossa saída de operação, tá? Então, entrada, stop loss e saída da operação. Nesse momento, a gente já tem entrada, tá? Poderíamos ver 2 locais de entrada, tanto quando rompesse o topo do pivô, como aqui também nesse candle, tá? E temos também o stop que poderia ser aqui nesse fundo. Lembrando, né, que se a gente tem uma tendência de alta, topos e fundos tendem a crescer. Então não deveria romper aqui, tá? E aonde que seria a nossa saída? Ah, lá quando batesse lá para fechar o gap? Não sei, tá? Bem distante, né? Então a gente teria que traçar uma Fibonacci, ok? Vamos traçar uma Fibonacci. Pegamos então a Fibonacci aqui do fundo da seta e até a cabeça do pivô. Vamos lá. Ó, lembrando até que essa primeira onda também corrigiu mais ou menos ali 50%, tá? Botamos então a linha laranja e voilá. Aqui está o nosso alvo de Fibonacci, tá? Então a gente já tem esses 3 parâmetros. A gente teria a entrada, o stop loss e o alvo, ok? Onde seria o nosso gain. Vamos ver aqui quantos pontos mais ou menos daria essa operação. Digamos que a gente tivesse entrado nesse candle aqui, ó, tá? Nesse candle verdinho aqui. Deixa eu dar um zoom maior.
O nosso stop loss seria em torno de... Claro, aqui ficou um pouco caro, tá? Porque era movimentos grandes, daria 605 pontos, tá? Mas vamos ver, vamos focar mais na gestão de risco, ok? Entretanto, ó, se fosse até o alvo, daria mais ou menos aí 995 pontos. Então, daria mais ou menos aí para cada... uma vez que perdesse, tu ganharia 1,5 vezes a mais, tá? Então, se perdesse, por exemplo, numa operação que nem essa, R$100, tu ganharia 150, tá? Então, a gestão de risco já ficou interessante, tá? Para te fazer a saída aqui em cima. Tinha uma proporção melhor de ganhos do que de prejuízo, tá? Se fizesse a entrada na linha laranja, no cruzamento da linha laranja, quando cruzasse aqui, ó, a gente teria um stop, então, de 735 pontos, tá? Contra 875. Ainda assim era vantajoso, tá? Para uma operação 1 para 1 aqui ainda ficou vantajoso. Ficou um pouquinho mais de 1 de gain do que de loss, tá? Beleza? Outro detalhe que eu vim avaliando era o seguinte, ó. O movimento caiu daqui para cá. E lá nos meus stories do Rotina Trader, o que eu comentei lá? Eu comentei o seguinte, que justamente o movimento de queda daqui até aqui, nessa alta que ele fez durante o dia, ó, ele acabou buscando pontos de Fibonacci também. Ele buscou 50% e depois ele buscou 61,8 duas vezes, tá? O que eu falei lá nos meus stories? Eu disse o seguinte, caso continuasse subindo, a gente teria dois locais de resistência. O primeiro seria justamente aqui, nessa linha laranja na Fibonacci, tá? Que era 61,8. E a gente teria também aqui, nessa linha azul, que é a nossa média de 200. Então, esses dois locais a gente tinha que observar, tá? Deu para ver, então, que ele bateu na 50%, na 61,8 duas vezes e terminou por aí, tá? E encerrou o dia. Então, basicamente, a análise que a gente tinha no intraday do dia 1º de abril era justamente essa. Valeu? Não deixa de deixar o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Valeu!